Amém? Irmãos, antes de eu entrar na mensagem de hoje, eu gostaria de compartilhar alguma coisinha que eu sinto ter muita necessidade. Parece que de visitante só temos a irmã Danelma, né? Não tem problema ela ouvir o que eu quero falar. Ela precisa até ouvir isso. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é tudo, é importante, é muito bom, né? Mas eu tenho anotado aqui, irmãos, me perdoem se eu for duro com vocês. Essas meninas aqui, o povo do louvor, sofrem muito para a igreja, para levar a igreja à adoração. E eu acho que isso não é bom. Você sente bom fazer isso? Não. O louvor, o nosso culto, ele tem que ser uma expressão. Ele tem que ser uma expressão nossa. Quando nós vem para cá, quando nós nos reunimos, a Bíblia diz que um tem salmo, outros tem hinos, outros tem louvores, e tem que ser feito para a edificação do corpo. Irmãos, nós somos um corpo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus criou o céu, a terra, o mar, todas as coisas que... Depois nós vamos ler alguma coisa sobre isso. Tudo que existe na terra. Mas a importância que Ele deu para o que Ele criou foi para a igreja. O ser humano, o ser vivente, que é o ser humano, que é feito segundo a sua imagem e semelhança. Então vamos mudar os nossos conceitos de culto. A Bíblia diz assim que nós temos que buscar a Deus, buscar a palavra, aprender de Deus, nos dedicar a Ele, né? O programa do rádio diz, o versículo do programa do rádio é o 8:32, João 8:32, né? Cita ele aí, Vanderlei. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela nos liberta para tudo, irmãos. Me desculpem, mas nós temos, eu acho que mais de 40 anos, alguns irmãos têm, aqui na igreja. 1980, 40 e alguma coisa. Segundo a Bíblia, nós éramos para estar melhores. Vocês concordam comigo? Não achem ruim comigo, irmãos. Nós carecemos de aprender isso. Quantos aqui já viu ligar aquele motor B18? Quem já viu ligar ele? Bacana. Então vocês vão entender o que eu quero falar. A Karina, né? Camila. A Camila fica aqui tentando ligar um B18. Tem que pegar na embreagem dele. Carol. Tem que pegar na embreagem dele, puxar e começar a bater. Ele começa falando tec, 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 tec. Ele vai embalando até que ele pega. Nós estamos parecendo eu também. Eu tô só falando isso para vocês, não, irmãos. A Bíblia não diz que tem que ter pregador, não tem que ter ligador de motor.
Não diz, ela diz que temos que, quando nos ajuntamos, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm... Nós temos que produzir um culto na presença do Senhor. É o que mais Deus ama na igreja. É aquilo que nós mandamos para Ele. Aquilo que nós mandamos para cima. É isso que Ele se agrada. Espontâneo. Eu não sei quem que estava na casa da irmã Diva no dia que a irmã Silvana de Porto Velho estava lá. Eu me lembro da irmã Silvana, ela foi um estupim automático para o culto. Ela começou a contagiar todo mundo. Sinceramente, eu gostei demais, eu gostei muito. O nosso problema é que nós chegamos aqui e ficamos esperando. O certo, o primeiro que chega tinha que começar a adorar o Senhor. Aí o segundo que entrasse já ia ser contaminado por ele. Ia entrar na mesma esfera. A Bíblia diz aqui, em João 4,32, não precisa abrir não, que Deus é Espírito, importa que os que o adoram, adorem em Espírito. E diz mais, Ele procura verdadeiros adoradores. Irmãos, se Ele procura verdadeiros adoradores, entre nós pode ter falsos adoradores. E eu fico me vigiando, me perguntando, será que eu não sou um, gente? Nós temos que fazer essa pergunta para nós. Será que eu não sou um falso? Porque se ela diz que Ele procura verdadeiros, é porque existem os falsos. Vamos nos policiar, vamos ter cuidado com isso, irmãos. Por exemplo, onde está escrito que tem que tocar 1, 2 ou 3 hinos para ter louvor? Ou tá? Eu não vi. Se tiver, vocês me mostrem, me desculpem, mas eu ainda não vi isso. Nós temos que ser espontâneos na presença de Deus, voluntários. Mateus 25, 23 diz assim: para aquele servo, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se nós formos fiel no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Se nós começamos a adorar Ele na fidelidade, Ele vai nos elevar como adorador maior depois. Vocês concordam com isso, gente? A necessidade de ter culto, não a necessidade de mais nada, mas culto ao Senhor, a igreja tem que ter. Como eu disse, é o negócio mais precioso na terra, é a igreja do Senhor. Qual agricultor que planta uma roça, e se essa roça não der nada, não der flor, não der fruto, não der nada, não produzir nada, o que ele vai fazer com ela? Simplesmente ela não traz alegria para o agricultor. Assim também só é a igreja do Senhor na terra. Eu tenho
tido um pouquinho de preocupação na virada do ano aqui. Agora me desculpem os jovens. Os jovens, a igreja adorando, os jovens conversando. E isso é horrível, irmãos. O que será quando essa geração nossa acabar? Eu sei que Deus levanta quem Ele quer. Ele pode levantar qualquer um. Mas há muita falta de interesse. Amém ou ai de mim? Amém. Então tá bom, irmãos. Era essa meu pequeno desabafo, reclamação da parte minha da igreja. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Diz assim, que nem eu falei que eu ia ler. No princípio, a criação do céu e da terra, e de tudo que nela contém. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse-lhe Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã do dia 1. E disse-lhe: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã do dia segundo, e disse-lhe Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e aparecerá a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produz a terra ervas verdes, ervas que deem sementes, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia 3. E disse-lhe Deus: haja luminares. Bom, os irmãos conhecem bem essa história. Eu creio que todo mundo conhece bem essa história. Vamos aqui para o verso 26 do capítulo 1. O verso 26, né?
todo mundo conhece que houve um abismo, houve escuridão, e Deus fez a separação, colocou luminares, chamou o sol um luminar maior, a lua menor, e colocou estrela no céu, tudo para a terra produzir isso. No verso 26 é que eu quero mais me deter, é nisso. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, verso 27, e a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Irmãos, até bastante tempo da minha vida, eu creia que Deus tinha feito o homem primeiro. Eu acho que até as mulheres sofriam um pouco com isso, né? Ou não? Por que Deus fez o homem primeiro? Na verdade, formalmente, foi feito primeiro o homem. Mas aqui vocês podem ver, aqui no capítulo 1, do verso 27, no rascunho dele, no projeto dele, já estava o homem e a mulher. Antes de fazer o homem, antes de fazer a mulher. Vocês viram aqui? E criou Deus, os criou, macho e fêmea, os criou. E agora nós vamos ver no capítulo 2, do verso 20 a 24, nós vamos ver 20 a 24. Adão pôs os nomes a todos os gados e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajutora que estivesse como diante dele. Ele viu tudo, ele viu vaca, viu peixe, e ele colocou os nomes dos bichos, tudo. Foi incumbido a isso. Mas ele não achou a mulher diante dele. Aí, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e a carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vocês perceberam que foi feita, materialmente falando, ela foi feita depois de Adão, porque foi tirado de Adão. Mas o que eu quis dizer é que aqui Deus já tinha ela no plano. Antes de criar Adão, antes de fazer o homem, criar o homem, antes de criar os bichos, a mulher já existia no plano do Senhor. Eu quero, com esse verso que diz assim:
Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí passa para a vida de hoje. Aquele jovem que for casar, ele vai deixar a casa do seu pai, vai deixar seu pai, vai deixar sua mãe. Não vai abandonar, mas vai deixar para se unir, formando um só corpo com a sua mulher. É o planejamento da família. Depois eu vou chegar à igreja. Aí Deus planeja a família. Agora vamos abrir 1 Coríntios 11, verso 3. Quem achou pode ler. É, 1 Coríntios 11, 3. Olha a hierarquia. Primeiro, então, Deus criou o homem, depois a mulher, e depois, quando o homem, os novos, vão se casando, ele deixa pai e mãe e vai se unir à sua mulher e formar uma nova família. E o cabeça de tudo é Cristo. Lê de novo, quem que leu aí, por favor? Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher. Por que será que foi feito assim? Plano de Deus para a família, para a igreja, para o seu povo. Deus teve um plano lá no início de toda a história para a sua igreja de hoje. Efésios 5, 22 a 25. Quem achou pode ler. Efésios 5, 22 a 25. Vejam só, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Eu sei que existem mulheres que têm às vezes dificuldade com isso, de se sujeitar ao marido. Mas essa palavra, ela é minha, ela é do Vanderlei, ela é do Lino, ela é do irmão José, ou ela é do Senhor? É palavra do Senhor. Então, é uma hierarquia. A mulher sujeitar-se ao seu marido como ao Senhor. É como se ela estivesse servindo ao Senhor.
é um laço, uma corrente. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Irmãos, isso é muito lindo. Hierarquia. Marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Agora, às vezes isso é fácil, não é? Eu tenho quase certeza que não é. Mas também não é impossível. Mas é padrão de Deus, nós não podemos desviar. Agora, os homens não escaparam de nada. Aqui a Bíblia diz no verso 25: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E agora, isso é fácil? É lei, é mandamento, é ordem. Não. Agora eu penso assim. Aquela mulher que cresce na palavra do Senhor e que é Deus para a vida dela e para o marido dela, o marido não vai ter um pouquinho de dificuldade para amar essa mulher. Precisa haver encontro. Um casamento ele não vem pronto. Os casados aqui sabem que não vem pronto. Existem natureza diferente. Às vezes damos muito trabalho, tanto a mulher como o homem. Tem homens frouxos, como tem mulheres que também dão trabalho aos homens. Vocês concordam comigo? Se não quiserem concordar comigo, concordem com a palavra do Senhor. Primeiro ponto que tem que ter é aceitação, tratamento, esmurilamento. Eu creio que isso aconteceu com a Diva, com a Neuza, com todas essas mulheres casadas aí. Todos sofreram com os maridos e vice-versa, até chegar a um denominador comum. Porque Deus se agrada disso. A igreja vem da família. Por isso que eu disse no começo, tudo que Deus tem nessa terra, de tudo que Ele fez e criou, é a igreja. Ele falou: eu vou, mas um dia eu volto para buscar a minha igreja. E nós somos candidatos. Nós somos hoje igreja do Senhor. Amados, eu fico feliz da vida por ter aprendido que igreja
é diferente de religião. No início da nossa história aqui em Jaru, nós éramos muito pequenininhos na visão, porque nós nascemos no lar evangélico, mas não aprendia nada da palavra, ninguém ligava para a Bíblia. Tinha casa que nem Bíblia tinha, e éramos nascidos no lar evangélico. Então, nós sofremos um tanto por isso. Esses tempos, a última pregação que eu fiz aqui, a palavra que eu dei, foi sobre... Quem lembra? Até que enfim, sobre Jonas. Jonas ele fugiu. Deus chamou ele, ei, vai fazer um serviço ali para mim. Jonas era do Senhor. Fugiu da presença de Deus, tentando enganar Deus. Eu quero confessar algo para a igreja nesta noite. Logo lá no início, eu ainda não sabia nem bem o que era a Bíblia. O irmão Adonias um dia falou para mim assim: irmão, cuida da reunião hoje. Eu achava que eu tinha que pregar, mas era só cuidar da reunião e pronto. Mas eu achava que eu tinha que pregar. Falei, meu Deus, eu não sei falar nada, como é que eu vou fazer? E eu fiquei quieto, não falei nada. Sabe o que eu fiz? Foi para o sítio. Inventei que eu tinha que ir para o sítio. Esses dias eu estava recordando do que eu tinha falado e eu lembrei disso. Sabe o que aconteceu na estrada? Naquele tempo só tinha picadinha no mato. Quebrei um dedinho do pé. Irmão Adonias não ficou sabendo disso. Ele partiu para o Senhor sem saber dessa. Ainda bem que a onça não me pegou lá, que nem a baleia fez com o Jonas, né? Não precisou. Quebrei só um dedinho do pé. Mas, irmãos, eu estou só lembrando disso porque nós às vezes fugimos das tarefas que o Senhor manda nós fazer. Às vezes cada coisa é uma coisa. Às vezes Deus fala, vai evangeliza fulano. E nós ficamos enrolando, nós não vamos, nós não fala. Outro dia eu falo e nós não fala. É uma ordem que Deus deu. E às vezes nós fugimos. Somos igual Jonas. E em muitas outras áreas. Em muitas outras áreas nós podemos agir da mesma forma. Fugir da tarefa que Deus nos incumbe. Nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor e ser valentes. Quero mais de Ti, Senhor. Irmão Adonias também contava a história de um homem que no Paraná, um dia orando no meio da lavoura de café, pediu para Deus abençoar os seus caminhos. E aí diz que uma voz falou para ele: anda nos meus caminhos, que já somos abençoados. Às vezes nós queremos trazer Deus, nós arrumamos um caminho, um atalho, um trem, e nós queremos trazer Deus para aprovar aquilo. Ele não vai aprovar. Jamais Ele aprova. Nunca. Nós precisamos entrar nos caminhos do Senhor. Você quer ter riquezas? Não é errado ter riquezas. Você quer ter? Não precisa comprar feijão do Valdomiro, bispo Valdomiro. Não precisa.
Você pode ter bens materiais praticando a palavra do Senhor. Por exemplo, o Senhor disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou falando disso, irmãos, porque o irmão Adonias sempre falava: prega daquilo que você vive. Aquilo que você pode falar, prega isso. Então, eu estou falando experiência própria. Eu não tenho vergonha de dizer isso aqui, muitos não sabem. Mas eu fui o homem que nesta igreja deu testemunha de uma cabeça de porco que eu comprei no final de um pagamento meu. Lembra de Estiva? Lembra? O irmão Adonias ria, mas eu era muito assim simples e pequeno na época. Para mim aquilo era a maior riqueza que eu tinha conseguido. E Deus me honrou. Uma coisa que eu pedi para Deus foi uma bicicleta para carregar minha esposa e visitar os irmãos. Uma bicicleta. Vocês têm ideia do que é isso? A Diva lembra bem dessa história nossa. A Diva lembra. Mas Deus, um dia Aniceto falou uma pregação, ele falou: eu vou jogar para a igreja faz assim. Ele falou: pega. E eu, pela fé, eu peguei. Eu já dei esse testemunho aqui, Lino também falou. Nós somos felizes hoje porque encontramos Deus e Deus mudou a nossa vida. Mudou a nossa... Eu não vou falar que é sorte, porque sorte não é. É dádiva de Deus. Amados, agora tem uma coisa: se Deus te dá alguma coisa, não se apega a isso. Não põe seu coração nisso. Como se fosse... Senão você vai virar um elemento que nem os católicos fazem. Criam um ídolo daquilo. Às vezes não adoram a santa, mas adoram um carro, um sítio ou qualquer trem que tem. Entendeu? É muito perigoso. Usa tudo que você tem para servir o reino de Deus. Tem gente que compra um carro, irmãos, isso me dói. Compra um carro novo e quando vê um irmão de a pé, ele desvia, entra por outra rua para não sujar o carro dele. Que Deus tenha misericórdia de gente assim. Às vezes tem gente que consegue uma coisinha e depois perde. Porque o Senhor vê que ele não pode ficar com aquilo. Coração aplicado naquilo. E assim como o coração do idólatra é pegado a santa. Então o primeiro ponto da família, do lar, é
aceitação mútua. Segundo é desejo de fazer o casamento feliz. Isso é coisa do casal, fazer um casamento feliz. É só a mulher ir para o lugar dela e o homem para o lugar dele. Não é complicado, não é difícil. Quem faz as coisas ficar difíceis é o ser humano. O problema sempre é o ser humano. Terceiro, dialogar, conversar. Às vezes a pessoa se fecha para um canto, outro para outro, não resolve o problema. Eu criei uma família, eu tenho 5 filhas, todas 5 são do Senhor, mas a dona Iracema me ajudou, e muito. Tem vezes que a mulher não pode contar para o marido, no mesmo dia que ele chega do serviço, o que aconteceu na casa. Quando a mulher é sábia, ela não conta. A Iracema fez isso várias vezes. No outro dia cedo ela falava: ontem aconteceu isso, isso e isso. Por que você não me contou ontem? Não, porque eu não sabia, você chegou do trabalho. Ela fez isso muitas vezes. Ela é quietinha assim, mas ela tem virtudes. O quarto ponto é não tentar mudar o cônjuge, o marido da mulher, pelas críticas. Às vezes nós fazemos isso. Tem hora que a gente faz, escapa, mas pode fazer igual Chaves, escapuliu. Às vezes queremos consertar nossa esposa ou o nosso marido, a esposa, o marido, pelas críticas. Você parece seu pai. Era para gostar disso, porque todo mundo ama seu pai, mas como crítica não funciona. Entendeu? Fere. Eu já fiz isso com a Iracema, eu sei que ela não gostou. E vice-versa, né? Mas nós somos casados há quantos anos? Fala aí, que eu não... Quantos? 49 anos de casado. Agora que nós estamos aprendendo, agora que nós vivemos bem. Agora que nós vivemos bem, porque aprendemos no dia a dia, nos ralar. Que nem as pedras na água, elas ficam lisas de tanto rolar na água. Então hoje nós não temos problema, um entende o outro. Entendeu? A palavra final é a minha, acabou. É não mudar o cônjuge pela crítica. Orar junto é muito bom, a gente faz isso muito pouco, mas é bom, deveria ser feito. A família não só acerta, mas também erra. A família erra, principalmente enquanto os filhos estão em casa. Questão de encaixar, obedecer, ninguém está com pressa ainda não, né? Está cedo. Se nós estivéssemos numa festa, ninguém ia esquentar e ir embora.
A família não acerta só, mas também erra. Quando erra, tem que haver acerto, haver perdão, haver arrependimento. E o bom é que isso não acontece assim, ó. Vamos supor, o casal errou. Aí um vai dormir para um canto, outro para outro, ou virado, né? Nós nunca dormimos, eu nunca dormi no sofá. E nem era cena. Mas um exemplo aqui, eu acho que nem virado um para o outro, só no sono mesmo. Mas a mulher, quando o marido erra, ou vice-versa, o bom é não deixar passar assim um tempo e depois voltar às boas sem conversar. O certo é marcar uma hora, falar, ó, tal hora, quando você terminar seu almoço, eu quero conversar um pouco. E aí acertar o assunto. Sabe por quê? Aquilo é doído. Acerto não é coisa fácil. Aí vai demorar a acontecer outro. Vocês, quando for casar, vocês já sabem de tudo, hein? Vocês deram sorte. Nós não fomos ensinados assim. Então, precisa haver acerto, entendimento, arrependimento. Quem sabe chorar junto. Quantas vezes eu entrei com minhas filhas ou filha no quarto para corrigir e sair juntos chorar, os dois chorando, eu e elas. Não foi só uma vez. Porque eu aprendi que tinha que ser assim. Tinha que corrigir o filho e corrigir com a vara. Eu li um livro sobre isso e também nós aprendemos isso na igreja. A vara, por que a Bíblia fala que o filho tem que ser corrigido com a vara? Vocês têm ideia do quê? Por quê? No livro eu li o seguinte: quando você bate no seu filho com a mão, empurra, bate com a mão, você está passando ódio, ira. E quando você corrige com a vara fica entre ele e você. Assim como nós e Jesus, nós temos que ser próximo de Jesus para não entrar o inimigo no meio. Pecado. O inimigo é pecado, inimigo é a mesma coisa. Nós temos que ser próximos. Nós não podemos dar chance, brechas, para o inimigo entrar. Sempre pertinho de Jesus. Amém? A família é um lugar onde deve ter paz, harmonia, amor. Padrão de Deus: Cristo, homem, mulher e filhos. Cristo, cabeça do homem, homem da mulher, mulher, e depois vem os filhos. É uma cadeia de submissão. E nós não podemos fugir disto, irmãos. É algo muito sério. Uma vez o irmão Adonias, nós tínhamos, acho que a segunda filha. Nós sempre quisemos aprender muito, Senhor. Nós fomos várias vezes na casa da Diva e do Adonias para ouvir se nós estávamos acertando ou errando. Eu fiz isso.
e dando total liberdade. Se nós estivermos errando, nós não estamos vendo, me fala. Aí eu lembro que uma vez ele falou para Iracema assim: essa menina, eu estou notando que essa menina só chora quando entra aqui dentro. Então você pega ela, vai lá fora e dá umas varadas lá fora. Quem que era? Eu acho que é a Nilda, né, Iracema? A Nildinha. Eita, mas deu uma menina bacana, uma mulher boa. E a Iracema falou: eu vou fazer, nós estamos querendo aprender, eu quero uma família no Senhor. Na época até umas irmãs foram atrás, falou: você é doido fazer um negócio desse? Mas ela falou: não, quem tem que cuidar da minha filha sou eu. Ela fez por fé. E valeu, tá? Ajudou. Não tem idade. E graças a Deus eu vejo as filhas dando continuidade nesse mesmo processo. E Deus tem sido bom para conosco. E para encerrar, eu quero dizer para vocês, em 2 Pedro 3, verso 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se você se dispor a crescer na graça, em tudo servindo ao Senhor, você não terá problemas. Vocês já viram, Diva sempre fala para mim: você sempre está bem, né? Eu não tenho problema. Não é fingimento. E eu tenho certeza, como Deus está me ouvindo, se aparecer eu vou resolver ele. Consigo resolver fácil, porque eu aprendi do Senhor. Primeiro, não vai aparecer coisas que o Senhor nem permite, coisas que eu não possa resolver. Amém? Vamos descansar um pouquinho, já vou encerrar. Ficar em pé para descansar, esticar as pernas. Eu quero dizer a vocês muito obrigado por ter me tolerado esse tempo, né? Me perdoem se eu fui duro em algumas coisas. E vamos ter uma feliz semana na presença do Senhor. Amém? Eu vou pedir o Tony para fazer a oração final para nós, para encerrarmos. Senhor, a Tua palavra tem nos ensinado, tem nos instruído, e tudo que vem do Senhor é bom. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que se renova a cada manhã, que se renova a cada dia em nossas vidas, que através da Tua palavra, Senhor, nós podemos aprender mais e mais de Ti, para podermos assim, Senhor, Te servir melhor, porque Tu mereces, Senhor. Aqui estamos, Senhor, juntamente mais uma vez e aprendemos um pouquinho mais de Ti, porque é a Tua palavra, Senhor, que nós possamos realmente praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado e com gozo, com alegria diante do Senhor, podermos praticar
e fazer a tua vontade, Senhor. Somos dependentes do Senhor, pois nós de nós mesmos não somos nada, mas o Senhor é que é tudo em nós. E nós dependemos de Ti, Senhor. É por isso, Pai, que nos colocamos diante de Ti. Grato, Senhor, pelo Teu ensinar. Grato pelo Teu agir, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela ministração da palavra, pelo Teu agir, pelo Teu ensinar as nossas vidas, Pai. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e Te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Vamos na paz de Deus, né? Uma feliz semana a todos. Em nome de Jesus.